Salve, salve, salve! Você faz uma análise crítica do que você assiste? Você consegue relacionar os conteúdos do colégio com o que você está assistindo? Você sabe quais temas estão envolvidos no reality show Big Brother? Se você tem dúvidas das respostas, está começando o nosso Papo Cabeça! E hoje eu tenho a honra de ter a presença de Kel Maia e da família Oliveira, Márcia e Alailson. E a primeira pergunta vai para você, Alailson. Seguinte, o livro 1984, ele traz o grande irmão, a figura enigmática do grande irmão, que tudo vê, que tudo escuta, e ele consegue, através de aparelhos, eletrônicos, fiscalizar toda a população. Diga pra nós, Alailson, qual a relação do grande irmão com o reality show Big Brother? Na verdade, a relação é só o nome mesmo, porque, a rigor, as intenções são muito diferentes, né? A entidade abstrata Grande Irmão, presente no livro do George Orwell, ele está mais relacionado a um aparelhamento repressor, né? Ele seria exatamente o olho que tudo vê em cima de uma sociedade dominada por um sistema que oprime. Então, a individualidade solapada por um sistema. No caso do reality show Big Brother, a ideia seria, sim, um monitoramento de uma situação intimista, né? De um grupo de pessoas confinadas a serviço de um olhar que vai emitir julgamentos. Mas no caso, nós não seríamos o Big Brother? Nós não seríamos o grande irmão? Porque nós olhamos de fora a situação deles, confinados? Sim, mas com um propósito de entretenimento, né? Seria mais uma forma de observar o comportamento daquilo que, dentro do confinamento, talvez nós nos identifiquemos. É diferente da ideia de uma repressão que lá dentro do 1984 fica bem explícita, né? Agora o seguinte, o programa está chegando na sua 20ª edição, ele está na sua 20ª edição e com muito sucesso. Os dados apontados pela própria Globo falam que 1 milhão de impactos nas suas plataformas digitais ocorreram só até março. Então, Márcia, como explicar esse sucesso desse programa nesse momento? Bom, primeiro é importante destacar que o Big Brother é um dos realities que fazem sucesso. Claro que é o mais popular aqui no Brasil, mas se nós pararmos um pouquinho para pensar, existe uma infinidade de programas nesse formato, né? Acompanhando casais que recém terminaram relacionamento, acompanhando famílias com um grande número de componentes. Tem também aqueles de sobrevivência, pelados e largados, os musicais, as culinárias. Né? Sim, exato. Sim. São diversos. Então dá para dizer que esse formato de programa, ele realmente faz muito sucesso. É uma fórmula de sucesso. E quais os componentes? De acordo com um antropólogo da Universidade do Rio de Janeiro, da PUC do Rio de Janeiro, Everaldo Rocha, ele diz que é natural do ser humano a curiosidade. Que nós somos seres que gostamos de espiar. E é fato, como nós vivemos padrões sociais, a gente se espelha nos outros para que a gente possa também organizar as nossas condutas. Então, esse é um fator que vai ao encontro de programas como estes. No caso do Big Brother e no caso da nossa cultura, esse mesmo antropólogo, ele chama atenção para a nossa cordialidade, tal como o Sérgio Buarque trazia para a gente. Nós somos indivíduos mais impessoais. Nós burlamos as regras, as nossas relações são mais pautadas pelo afeto, o que nos dá uma certa tranquilidade para entrar na casa do outro, seja batendo a porta ou seja através de câmeras, né? Então esses são ingredientes para o sucesso de um programa como esse. E sem contar que nós temos um grande poder em programas como o Big Brother. A gente decide as pautas com as quais a gente concorda, a gente elimina as pessoas com as quais a gente não simpatiza. Então são elementos que colocam realmente um grande público aí, né, acompanhando os confinados. Muito bem, Márcia. Você falou, né, dos confinados, você falou que a gente tem poder de decisão. Isso cria dois ambientes, né? Quem espiona e quem é espionado. E quem é espionado, no caso, né, de quem está no Big Brother, ele pode criar alguns personagens, né, para algumas ocasiões de autopromoção. Kel, como que isso funciona? O espectador ele consegue perceber essas situações de autopromoção ou não?
Bem, dentro dessa relação marcada pela persona, né, todos nós evidenciamos o uso da máscara, né? A máscara é utilizada a todo tempo. Você quer fazer algum contexto, você quer trabalhar com alguma identidade, a máscara ali é direcionada ao comportamento. Não é verdade? Então, a gente percebe que o programa consiste no confinamento de um número variável de pessoas, né? Entre 24 a 26 ali, indivíduos. Né? Cada indivíduo estabelece uma relação de uma personagem para a sua autopromoção. Né? Porque é um jogo. E as pessoas de fora conseguem perceber essa autopromoção? Eles conseguem identificar esses fatos? A maioria do público, eu acredito que, como o Alan falou, né, é um quesito mesmo de entretenimento. Né? É entretenimento. O público, ele percebe, ele estabelece uma relação afetiva com a personagem. É uma relação direta, né, de identidade emocional com essa personagem. A gente pode perceber que nessa edição do Big Brother, por exemplo, existem dois grupos, né, muito definidos, né, socialmente até. São grupos definidos. Tá? Então, a gente pode perceber que essa personagem, dentro dessa limitação, também estabelece o envolvimento afetivo do público. O público tem uma relação direta de afetividade com essas personagens, porque é uma catarse, né? Se coloca no lugar, né? Nossa, parece muito comigo. Né? Tem essa relação dessa catarse. Entendi. E assim, no caso da filosofia, Lailson, como que a filosofia explica a situação de uma pessoa estar sendo observada? Que comportamento ela muda sabendo que ela está sendo observada? Isso é muito interessante, Will, porque aí vai remontar até o próprio Platão lá na República, ele vai falar naquele célebre conto do Anel de Giges, a ideia da invisibilidade, né? Quando o pastor está lá invisível, ele tem um comportamento, e quando ele é visível, ele tem outro. E esse tipo de comportamento no Big Brother também é observável. Existe um comportamento inegavelmente forçado de alguns personagens, porque eles sabem que eles estão sob a lente de um país inteiro, né? Então tem até aquela questão do Kant também, que seria a ação que é motivada por uma autonomia dos seus princípios e aquilo que é também o contrário, aquilo que é determinado por um olhar externo. A tua ação direcionada por uma visão heterônoma. Seria assim, eu estou fazendo isso porque sei que estou sendo observado. Isso é visível nas personagens, né? Então eu diria que, filosoficamente falando, a ideia de se construir um comportamento em cima de um olhar externo que você sabe que está ali, muda totalmente a regra do jogo. E como a própria Kel disse, é um jogo. É um jogo. Aquilo é uma realidade montada. E isso é indiscutível. É possível ver. Eu arriscaria dizer que dificilmente aquelas pessoas agiriam daquela maneira, ou da forma como agem, se estivessem vivendo cotidianamente sem o olhar que está perscrutando as suas realidades, né? Essa ideia trazida pelo Ala sobre o real e o que é irreal, em programas nesse formato, se confunde bastante, né? Porque é um jogo, são pessoas em um simulacro de realidade, é um laboratório, assim como nós temos tantos experimentos sociais, né? O programa, ele não deixa de ser também um experimento social, mas é um experimento realizado por pessoas que são reais e que levam para dentro daquele confinamento as suas histórias, que são reais, e algumas das suas bandeiras, que são reais também, né? Principalmente nessa edição, que são pessoas conhecidas do público, muitos dos personagens lá são pessoas conhecidas do público. Aliás, grandes influenciadores que já levaram o seu público para dentro de casa. Então, essa linha entre o irreal e o real, ela é extremamente tênue. E é um dos elementos que dão esse sabor, esse gostinho de estar atento ao programa. Inclusive, nós temos vários estudantes que não acompanham o programa
programa na telinha, mas acompanha as discussões, porque são discussões da vida real. Como a gente tem visto, as questões relacionadas a sexismo, machismo, a sororidade, as questões relacionadas à raça, preconceitos, estigmas. Então essa realidade e o que é irreal, fictício, estão extremamente imbricados, né, num programa como esse. Mas eu te pergunto, Márcia, dentro desse contexto, essas pautas sociais, né, essas pautas raciais e tudo mais que você disse, elas são montadas para funcionar ou elas já pré-existem naturalmente do programa? Sem dúvida, é essas pessoas que são escolhidas, e eu acho que o Big Brother, ele tem tido essa preocupação de levar para dentro da casa uma maior diversidade, porque se o público não se vê representado, não continua assistindo o programa. Então é preciso haver essa relação afetiva, né, que a Kelly traz. Então, não dá para dizer que eles não conheciam o passado das personagens que levaram para lá. E obviamente, conhecendo esse passado, sabe-se que algumas pautas vão ser postas, né? Mas não deixa de ser uma verdade ao mesmo tempo, embora simulado, não deixa de ser uma verdade. Nós conhecemos a vida de pessoas que são extremamente reais. E a continuidade destas discussões, elas também são reais. E nesse sentido, a gente não gosta de... A sociologia, ela não gosta de julgar, né? Ela gosta de tentar entender. Por que as pessoas têm um determinado padrão de comportamento? E dá pra gente perceber que, embora tenham aspectos bastante criticados de programas como esse, trazem pautas que são importantes para a sociedade, né? Como agora, a gente tem acompanhado aí as pautas que envolvem as relações de gênero e raça. Muito bem, mas esse confinamento, ele perpetua uma nova interpretação do mundo, de um mundo psicossocial, Kel, ou não? A gente pode marcar, Bauman diz que nessa sociedade líquida, por exemplo, a liberdade, ela é algo não existente. Não existe uma presença de liberdade. Né? Por que é líquido? Por que é líquido? Porque não é sólido dentro do contexto da ideia de ser marcada por uma performática ideal. Ele vai se dissipando, não é verdade? Então, por exemplo, a identidade psicossocial. Nós temos lá uma personagem, como o Alan falou e a Márcia falou muito bem, dentro da ideia de que é o quê? Uma criação. Ali é uma criação. Não tem uma realidade cotidiana. Então, essa interferência psicossocial, né, manifestada nesse programa vai dar uma como é que eu posso dizer, um viés, né, de relação daquele que está vendo, daquele que está assistindo. Poxa, eu tô vendo essa situação, vai ter questionamentos dentro desse confinamento ali, mas o questionamento da pessoa que assiste também é muito viável. Por exemplo, poxa, está fazendo errado, né? Poxa, está se autopromovendo, está fazendo errado. Isso é psicossocial. Isso é relação de empatia entre um e o outro, né? Vai criar-se essa nova tendência também. Então isso junta muito o que você tinha dito anteriormente, o que a Márcia disse, e aí eu jogo para o Laílson para ele finalizar essa ideia. Então existe um reflexo da sociedade dentro do programa, de certa maneira. Eu diria que sim. Até porque é inegável, né, que nós somos multifacetados também. Nós não somos um ser único, que responde sempre da mesma forma a todos os estímulos que nós temos. Então, inegavelmente, aqueles comportamentos que aparecem lá, dentro daquela casa a quatro paredes, eles refletem o nosso modo de ser. Quando eu falava primeiramente que as situações são montadas, elas são montadas, mas dentro de possibilidades reais, né? Isso, eu acho que talvez a Márcia enfatizou muito isso. São possibilidades reais, nós somos assim. E aí é que é o gancho da ideia da adesão de um programa que se perpetua há 20 anos no país, né? A ideia de que o grande público se reconheça ali. E de alguma forma aquelas situações reflitam, ainda que sejam coisas que nós gostaríamos de esconder aos olhos das pessoas, né?
mas aquela pessoa age de uma maneira que eu veladamente agiria, né? Então acho que isso seduz realmente, né? É algo que realmente seduz. E quais as relações, por exemplo, que a gente pode pensar, e eu penso assim num livro de vestibular, né, que é o do Foucault, Vigiar e Punir, né, com o Big Brother? Como que a gente pode relacionar um livro que o aluno, nosso aluno, está tendo que estudar, né, que é um livro muito bom, com o Big Brother? Bom, inegavelmente a grande mensagem do Vigiar e Punir, do Foucault, né, está relacionada justamente a um olhar que tudo vê também, ao panótipo, e também a ideia de vigilância e punição, né? A ideia de você, de alguma maneira, responder moralmente por algo que está mais ou menos acordado em sociedade. Eu acho que a sociologia tem muito a dizer, né, Márcia, a respeito disso. Como que você analisa essa questão do Foucault dentro dessa perspectiva do Big Brother? Essa naturalização da vigilância e do controle, né? Eu traria também o Deleuze, que fala dessa sociedade que naturalizou de tal forma a vigilância que o grande lance agora é o Big Brother. O grande lance é você ser visto, ser reconhecido, ganhar likes, né? E caso isso não aconteça, você é descartado. E aí eu trago Bauman, com a sociedade do descarte, as relações que não são perenes, né? O maior exemplo é que em 20 edições ininterruptas, se nós nos lembrarmos de 3, 4, talvez 10 nomes de Big Brother, de ex, né, participantes, é muito. Então essa sociedade que transforma pessoas comuns em personalidades, mas que descarta com a mesma facilidade, ela é muito presente também na realidade desse programa, né? E a vigilância, veja que ela ganhou força ano a ano, né? Hoje nós temos aí pay-per-view, nós temos 24 horas de acompanhamento do que essas pessoas vivem dentro da casa. As redes sociais, então cada vez mais a vigilância e a naturalização de você ser visto e ver, ela faz parte, né, do jogo da sociedade. Eu tenho uma última pergunta para vocês. A realidade é o ingrediente principal do programa? Ou a fuga da realidade é o que chama a atenção em si para o programa? Qual é o mais significativo? O que leva ao sucesso? Mas em relação a esse antagonismo, né? Eu te diria que nós temos os dois ingredientes. Nós temos a realidade, mas sem dúvida nenhuma, nós temos a fuga dela também. É mais fácil resolver os problemas dos outros e há uma sensação de empoderamento quando a gente dá conta disso, né? Então eu acredito que os dois elementos são chave de sucesso para o programa. Kel, o que você acredita? Eu acredito que é totalmente a fuga da realidade, porque existe a criação da personagem. Então foge-se da realidade, foge-se do contexto real, né? Da vivência cotidiana, das relações marcadas por aquilo que eles vivenciam no cotidiano mesmo. Por ser um jogo, essa fuga da realidade está dentro de uma manifestação de entretenimento, né? Porque a gente precisa o quê? O programa precisa de ibope, né? E aí a fuga do entretenimento faz com que especificamos a nossa identidade corporal, as máscaras e o uso do teatro. E você, Adailson? Conforme dizia o filósofo Blaise Pascal, se nós tivéssemos o mesmo sonho todas as noites, pela manhã não saberíamos se estávamos sonhando ou acordado. Então eu acho que, por vezes, o programa vai ser sim uma fuga da realidade, por se tratar de um entretenimento, por se tratar de um jogo. Mas, por vezes, sempre que nos identificarmos com aquelas situações, estaremos sim vivendo as nossas realidades na tela. Então é muito difícil responder pontualmente, né? Mas acredito que as duas situações interagem dentro da realidade do Big Brother. E se você, nosso aluno, gostou do vídeo, segue nossa playlist lá no YouTube e dê um joinha. E aguarde os próximos episódios do nosso Papo Cabeça. E lembrando que você pode assistir os outros episódios clicando nesse link aqui.